Você sabia que a organização dos cabos internos do seu computador não é puramente estética? Mesmo tendo pessoas que discordam disso, existem vários testes na internet que mostram que uma melhor organização dos cabos dentro do seu gabinete contribui para uma melhor temperatura dos componentes dentro dele. Isso porque o ar vai passar de forma mais livre dentro do gabinete e aumentando sim a dissipação de calor. E um dos grandes vilões para comprometer a organização dos cabos dentro do gabinete são os cabos da fonte. Se você tem uma fonte que é modular, você ainda consegue tirar um cabo ou outro que às vezes você não usa, por exemplo, o cabo do SATA ou um cabo Molex, por exemplo, e aí você já consegue diminuir a quantidade de cabos dentro do computador. Mas mesmo com essas fontes modulares, os cabos ainda assim eles são grandes, são rígidos, são mais grossos geralmente, e o que acaba dificultando a organização dos cabos dentro do computador. Principalmente no caso se você estiver usando gabinetes compactos como eu, por exemplo, no caso do Formner T1. Então no vídeo de hoje eu quero fazer um teste, porque essa semana chegou para mim esses cabos customizados que eu importei para minha fonte. E você consegue achar na internet aí hoje vários cabos customizados, inclusive alguns que tem até LED, mas geralmente eles são do mesmo comprimento sempre, porque é um comprimento padrão, né? Dependendo do gabinete que você tiver, ele vai te servir. Acontece que para gabinetes pequenos, os Mini TX ou os SFF, o espaço interno ele é mais limitado. Então, quanto maior espaço a gente conseguir deixar livre para o ar passar, para o ar circular lá dentro, melhor para a dissipação do calor. Então é por isso que eu encomendei esses cabos aqui, e não foi só pela questão estética em si, foi por conta do comprimento deles. Eu encomendei esses cabos aqui, que foram medidos por mim, para atender especificamente esse meu gabinete aqui. Então, para fazer esse teste, a gente vai fazer o seguinte. Meu computador está rodando agora com os cabos que vem padrão na fonte. Eu vou rodar um teste de estresse no processador e na placa de vídeo para gerar o máximo de calor lá dentro. Vou deixar esse teste rodando aí mais ou menos por uns 10 minutos. E aí eu vou desligar o computador, vou colocar esses cabos aqui e rodar o mesmo teste novamente. Percebam que esses cabos aqui, eu pedi eles que não seja sleeved, que ele não tenha aquela malha por fora. Então eles são mais finos, mais maleáveis, mais fácil de organizar lá dentro. E o tamanho dele, que ele é menorzinho. Então vamos ver na prática se essa organização dos cabos ela realmente vai surtir algum efeito na temperatura dos componentes. Bora lá? Então, depois de trocar os cabos da fonte, eu fiz os testes de estresse novamente, usando o ACCT, testando o processador e placa de vídeo ao mesmo tempo. E pelos meus testes, não tive melhoras de temperatura, né? Se teve alguma, deve ter sido muito baixa. Eu tomei o cuidado para fazer o teste com as mesmas condições do teste anterior, ou seja, a mesma temperatura ambiente e as mesmas configurações de curva de fan. E eu rodei os testes várias vezes e não tive resultado diferente de antes de ter trocado o cabo. Nesse caso, os cabos customizados que eu comprei, eles serviram mais de forma estética e de forma a melhor organizar dentro do gabinete. Isso porque eu já tinha feito uma organização bem boa com o cabo padrão da fonte, né, da Corsair. Com esses cabos customizados fica muito mais fácil de rotear os cabos lá dentro. Mas de qualquer forma, eu recomendo que você faça sim uma boa organização de cabos, um bom cable management dentro do seu gabinete, que isso vai sim te ajudar a melhorar o fluxo de ar lá dentro, principalmente se daí estiver muito bagunçado. Aqui eu não tive resultados diferentes porque eu já tinha feito um bom gerenciamento lá dentro, então no meu caso, essa mudança foi puramente estética e de organização. Mais uma vez, obrigado aí por ter assistido o vídeo e até a próxima.